Please don't go. Stay a while. So very cold. Where I don't know. The river just flows. Olá, queridos amigos, tudo bem? Daqui é a Maria do Sorrindo para o Mundo. Sejam todos muito bem-vindos. Parece que nesse período de quarentena a gente pensa mais, pensa nas coisas que passaram, pensa nas coisas que podem vir. Então, nesse tempo de quarentena, eu tenho colocado bastante coisas assim no papel e tenho pensado muito no trabalho que eu fiz quando morava em Angola com crianças de rua. Gostaria de compartilhar com vocês. Houve uma época muito difícil em Angola. Tivemos uma guerra civil que durou muitos anos. Tivemos um presidente da República que ficou mais de 40 anos no poder. Então houve uma situação política, econômica, ainda tudo isso se juntando à guerra, foi um período muito difícil. E nesse período então de guerra civil, houve muitas crianças nas ruas. Qual é o teu nome? Dani? E essa bonitinha aqui, como é que se chama? Que comida mais gostosa é essa? E vocês não vão me convidar para comer? Não vão me convidar para comer? Eu quero! O meu prato está onde? Está onde o meu prato? Estão a comer sozinhas? Say no. Please don't go. Stay a while. Na capital, na cidade onde eu morava, até certo momento nunca tinha havido guerra, nunca tinha explodido assim uma eclosão de uma guerra muito forte. Era mais nas províncias, nos municípios, mas houve um momento em que a guerra chegou mesmo até a capital e foi um desastre. Corpos putrefacados por toda a cidade, em estado de putrefação. Muita gente morreu. Era a caça de quem era do partido opositor ou de quem era do partido no governo. Então, foi uma guerra civil mesmo sem nenhum sentido. E muitas crianças foram parar para as ruas, né? E meu trabalho era esse. Apareceu na altura um padre lá em Angola, na minha paróquia, e começou a trabalhar, ia à noite nas ruas de Luanda e começou a trabalhar com as crianças de rua e eu me interessei. Eu passei a ir também. Íamos quase todos os dias de noite nas ruas de Luanda, procurar os focos onde essas crianças dormiam, onde elas estavam. A princípio não tínhamos nada, íamos apenas assim mesmo, como voluntários, para conversar com elas, para brincar com elas, para levar alguma palavra de apoio. A câmera virou aqui, deixa eu arrumar. Para levar alguma palavra de apoio. No início não tínhamos nada. E essas crianças viviam debaixo das pontes, viviam debaixo das igrejas, viviam debaixo dos edifícios, assim, ministérios, sem nada para se cobrir,
com feridas muito, muito profundas, a cheirarem muito mal. E então era esse o meu trabalho nas ruas da cidade de Luanda. City knows you're under a spell. Todos os santos dias íamos e levávamos, não sei, levávamos o nosso apoio, o nosso carinho, a nossa solidariedade. Queríamos fazer alguma coisa, éramos jovens, queríamos tirar aquelas crianças daquela situação em que se encontravam. E aos poucos começamos a levar bolachas, começamos a levar remédios, começamos a levar livros para alfabetização. E então eram grupos espalhados por toda a cidade, até em lugares perigosos da cidade nós íamos. Eram crianças em vários focos da cidade de Luanda. Então passávamos num grupinho, conversávamos com ela, dávamos algum alimento, víamos se tinham algumas feridas graves, se tinha algum doente levávamos para o hospital e já em seguida íamos para outro grupo. Fazíamos a mesma coisa, víamos a situação e então eram vários grupos pelos quais percorríamos durante a noite inteira. Voltávamos para casa como 4 da manhã, 5 da manhã e muitas vezes os nossos pais não entendiam, né? Porque era uma situação difícil. Ficavam preocupados e não entendiam como é que nós ficávamos na rua em horários tão perigosos, digamos assim. E então aos poucos nós começamos a fazer barulho no governo, nas instituições. Começamos a exigir o direito dessas crianças. As crianças têm direito a um lar, têm direitos às condições mínimas de vida. E essas crianças da cidade de Luanda não tinham. E estavam na rua por vários motivos. Ou era pela guerra, porque na sua província houve guerra, os familiares se separaram e ela simplesmente pegou um comboio e foi até a capital da cidade, ou então por motivos de feitiço. Em certas culturas, infelizmente em Angola, se acredita que a criança sempre é a culpada. Se o pai está doente, se a mãe está doente, a culpa sempre é atribuída à criança. Lógico, né? O ser mais fraco. Então, muitas dessas crianças foram parar para as ruas porque eram maltratadas, eram violentadas, eram maltratadas mesmo. Ficavam, por exemplo, no galinheiro, na capoeira das galinhas, porque os familiares acreditavam que, estando junto com as galinhas e sofrendo, então qualquer mal poderia ser arrancado. Deixa eu endireitar aqui a câmera porque novamente está muito vento. Então outras eram colocadas no poço de água, dentro de um poço de água. E esperava-se então que com essa tortura o feitiço sairia e os familiares então deixariam de estar doentes ou deixaria de acontecer algum mal, tratando dessa forma tão desumana as crianças. Outras crianças iam parar à rua mesmo pela pobreza, pela situação econômica na família, falta de alimentos, confusão, discórdias, pobreza extrema. E o meu trabalho então era este: ir para as ruas da cidade de Luanda, cuidar das crianças e defender a todo custo os seus direitos. Depois disso então, depois de que nós exigimos ao governo a assistência básica para essas crianças, o governo cedeu-nos um camping, digamos assim, um lugar, um terreno, numa ilha que nós temos em Luanda,
e a princípio nós colocamos 4 tendas. Sabe, essas tendas de camping? Strength in knowing when to move. E lá montamos uma cozinha provisória. Say no. Então acolhemos todas as crianças que estavam nos focos da cidade de Luanda, dormindo pelos focos, e as levamos para esse único lugar, nessas tendas. E aí então era mais fácil dar assistência, mais fácil alfabetizar, mais fácil controlar se alguma está doente, mais fácil fazer comida para todo mundo, dar um mínimo de dignidade para essas crianças. Então foram tempos bem difíceis. Depois, então, participávamos de congressos, levávamos as crianças, toda vez que éramos convidados assim para atividades com as crianças no parlamento, aí preparávamos, eu era responsável por isso, preparávamos alguma apresentação, né? Por exemplo, um jogral. Na verdade, preparávamos uma coisa e apresentávamos no parlamento outra coisa. Porque tudo era supervisionado. Eles queriam saber o que é que nós havíamos de apresentar, o que é que nós havíamos de falar. Say no. Então preparávamos 2 coisas. Uma que seria a original que apresentaríamos no parlamento e a outra que eles supervisionariam, mas não era isso que apresentaríamos. Então eu ensinava às crianças jograis e canções que clamavam pelos seus direitos. Eu tenho um lugar onde eu quero viver, eu quero ser criança, eu tenho o direito de ter um pai, uma mãe, eu quero um mundo diferente. Então todos os jograis, todos os poemas e todas as canções eram direcionadas aos direitos das crianças. Então chegávamos nessas conferências, nesses parlamentos, e as crianças então, com a sua voz forte, declamavam, cantando, exigindo os seus direitos salvaguardados. Gente, foram momentos muito difíceis, morreram muitas crianças também durante o nosso trabalho. Eu tinha que ir nas morgues, gente, eu via corpos por cima uns dos outros, tudo desorganizado. Período de guerra difícil. E tínhamos que procurar onde é que está o nosso cadáver, quem é. Você tem que olhar para um monte de cadáver. Nossa, foram tempos muito difíceis. Tivemos crianças também com doenças incuráveis, por exemplo, o câncer. Então era ficar horas e horas, dias e dias no hospital oncológico, cuidando delas. Eram tempos muito difíceis mesmo, gente. E a quarentena, sei lá, me faz pensar nesses tempos em que eu trabalhava para essas crianças nas ruas da cidade de Luanda. E depois então com o nosso trabalho, aos poucos fomos sendo conhecidos internacionalmente, outras pessoas foram ajudando, outras instituições foram ajudando, instituições internacionais, e aí a British Petróleos então resolveu financiar uma construção de uma casa para essas crianças. Sadie knows the river bends to a brook. The strength in knowing when to look. Na cidade de Luanda. Então pronto, nos mudamos desse lugar onde tinham as tendas, fomos para esse novo terreno, ainda com tendas também. Começaram a construir, mesmo as crianças morando em tendas. Então foi um período bem difícil, bem complicado, não é? Aí o centro de acolhimento de crianças foi montado, com 3 camaradas.
Eram 700 crianças no início. Então tínhamos formação profissional, tínhamos uma enfermaria, não é? Tínhamos um refeitório, tínhamos uma cozinha, tínhamos 3 salas de formação profissional, tínhamos serralharia, marcenaria e carpintaria. As crianças de dia iam para as escolas do Estado normal. Graças a Deus consegui, era bem difícil enquadrá-las no sistema de ensino, mas graças a Deus conseguimos enquadrá-las. Então, no período da manhã, quem estudava de manhã ia para a escola e no período da tarde, então, participava de alguma formação profissional, e quem estudava em outro período, então, fazia isso no período da tarde. Tínhamos uma enfermaria que cuidávamos assim de casos não tão graves, de casos emergentes. E quando acontecesse então alguma emergência, alguma coisa assim, uma doença muito mais grave, levávamos para o hospital público. Só mais tarde começamos a ter uma parceria com o Dr. Carmo, um brasileiro que tinha uma clínica lá em Angola. Então levávamos as crianças para a clínica dele. Então foi de uma grande ajuda o Dr. Carmo, eu nunca me esqueço dele, um homem de um coração assim, incrível. E fomos recebendo outras ajudas de outras pessoas, de cidadãos comuns, comida, ajudas em alimentos, em roupas, sapato, dinheiro. E tudo isso, gente, éramos voluntários, não ganhávamos nada na altura, absolutamente nada. Só depois que o projeto se desenvolveu é que começamos a ganhar alguma coisa. Meu primeiro salário, eu lembro que foram $20. Foi o meu primeiro salário. E eu lembro que com esse salário eu até comprei um pano para minha mãe, para dar de presente para ela. E então, quando já estávamos instalados nesse centro de acolhimento, onde tínhamos uma certa estabilidade, começamos a fazer vários programas, não é? Programas de microcrédito para ajudar as famílias. Dávamos um dinheiro para as famílias começarem o seu negócio. Só que elas tinham a responsabilidade de depois devolver esse dinheiro quando o seu negócio estivesse mais ou menos estabilizado. Tínhamos, de facto, vários programas no centro de acolhimento das crianças de rua. Hoje, muitas dessas crianças já são jovens, alguns deles já têm filhos. Tem um grupo que está no Brasil a estudar, a se formar. Crianças que eu cuidei, elas sempre se comunicam comigo, mandam mensagens, estão lá no Brasil a fazer a sua formação. Isso é gratificante para mim. Então, diante dessa epidemia, eu fico pensando, eu já vivi guerras, eu já visitei morgues, corpos amontoados por cima uns dos outros. Já comi a comida podre das crianças de rua, inclusive fiquei doente e tive que parar no hospital. Quando as crianças morressem, nós não tínhamos... Nossa, era difícil, não tinha, as morgues não tinham condições nenhuma, e eu dei muitas vezes banho para essas crianças que já tinham morrido. Eu fiz tantas coisas já nessa vida, e diante desse vírus, sabe, eu fico me perguntando, meu Deus, onde é que nós vamos parar? Será que esse vírus vai nos ensinar a ter um pouco de humanidade, um pouco de humanismo? Sailing on. É isso, queridos amigos, são várias coisas agora que afloram a minha cabeça e é difícil explicar também. Para mim é muito difícil explicar como foi esse tempo com as crianças. Foi um tempo bem difícil mesmo.
Mas nós conseguimos tirar as crianças da situação em que elas estavam, das ruas, conseguimos dar um teto para elas, conseguimos dar uma formação profissional para elas, conseguimos dar dignidade para essas crianças. Então é possível sim, quando queremos, mesmo com dificuldades, quando queremos fazer alguma coisa, é sim possível. Então é isso, queridos amigos, queria compartilhar com vocês. São tantas histórias ainda que aconteceram durante esse trabalho, tantas e tantas histórias tristes, mas que não vale a pena serem mencionadas. De certa forma, eu gostaria de compartilhar com vocês como era esse trabalho com as crianças nas ruas da cidade de Luanda. Então nos vemos até o próximo vídeo. Fiquem bem, se cuidem. Se cuidem mesmo de verdade, sigam as medidas de segurança, que tudo isso vai passar. É uma fase, tudo isso vai passar. Say no. Please don't go. Stay a while. So very cold. Where I don't know. The river just flows.